Bom dia! Começa agora mais um Negócios da Terra e você vai ver na edição deste domingo. Vai aprender a fazer um prato gostoso, fácil de fazer, a paella. Olambra, além de ser conhecida como Cidade das Flores, também é conhecida como Cidade dos Tratores Turbinados. A entrevista de estúdio é sobre registro de estabelecimento avícola comercial. Cidade catarinense se destaca na produção de uva e vinho. Cacau produzido em Linhares é escolhido como o melhor do Brasil e irá participar do Salão do Chocolate na França. Hidrogel em pó, a novidade na agricultura. Tem também cotação do café, agenda de festas e eventos e música sertaneja. Tá no ar, Negócios da Terra. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu abro a edição de Negócios da Terra com uma receita. A paella é destaque onde é preparada. E Negócios da Terra acompanhou passo a passo a preparação dessa delícia. Olhando assim, o prato pronto dá água na boca. Mas como preparar essa delícia? É o que vamos aprender agora com o chefe William Atala. O azeite é o primeiro ingrediente que vai na receita da paella. Mas espera aí, paella ou paella, chefe William? Depende do sotaque. Se for na América do Sul, é paella. Se for na Espanha, é paella. Muito bem. E o que é exatamente esse prato? Basicamente é um arroz espanhol feito com frutos do mar. Nesse caso aqui, como vai ser uma valenciana, utiliza carne de porco e carne de frango. Esta receita rende porções para 10 pessoas. Aos poucos, são acrescentados o pernil de porco, carne de frango e o camarão VG. Nesta hora, uma dica valiosa pode deixar o sabor muito mais especial. É fundamental colocar o camarão no meio da panela para que aquela fritura do camarão, ele vai ficar na crosta e ele vai passar o sabor para todo aquele azeite que colocou de início. Então aí o arroz todo fica com sabor de camarão. Agora é hora de acrescentar na receita da paella flores de lula, mais uma refogada e os camarões são reservados para decorar o prato. É aí que entra outro ingrediente especial, o açafrão. O açafrão, além de ele dar um sabor espanhol, ele dá uma cor, um brilho para o prato, que é fundamental. Hora de adicionar o caldo de peixe e em seguida água filtrada. Momento de ferver tudo. Bom, e finalmente chegou a hora de acrescentar o arroz. William, que tipo de arroz é o mais indicado para fazer esse prato aí? Olha, eu normalmente trabalho com arroz pulverizado, que ele é um arroz bem mais fácil de se trabalhar e ele puxa todo o sabor do caldo que a gente colocou no preparo. Para dar um toque mais refinado à paella, os mexilhões são adicionados. Em seguida, pimentões vermelhos e amarelos e os camarões. Isso está ficando bonito, hein? Diz a história que paella ou paella é um prato criado pelos homens para as suas amadas. Por isso a tradução seria para ela. Já está pronto, vamos experimentar. Ligiane, escolhemos aqui uma senhora que vai experimentar. Parece que você está gostando, né, Giane? Ficou bom? Muito bom, uma delícia. O prato vale a pena? Com certeza. Recomenda aos homens aprender a fazer uma paella? Super recomendo para fazer para suas amadas. Se não aprender a fazer, chama o chefe William. Com certeza. Chama o chefe William, que ele é excelente. Sem dúvida nenhuma, deu água na boca. Em Marataízes, litoral sul do Espírito Santo, começa a colheita do abacaxi. Negócios da Terra foi até lá para saber a expectativa dos produtores do fruto. Depois de uma queda na produção do ano passado devido à falta de chuva, os produtores de abacaxi de Marataízes estão com motivos para sorrir. Esse ano, a safra promete. Começou em julho, uma boa safra, um abacaxi
de um padrão bonito, excelente, nós estamos aí com a expectativa boa para o município. O fruto transformou o município de Marataízes na pérola capixaba devido sua grande produção do abacaxi pérola, que hoje é responsável por cerca de 70% da renda do município. E uma técnica já utilizada em outras regiões do estado está em fase de teste. O solo é coberto por um filme plástico de espessura fina, que protege a terra e o sistema radicular da planta e reveste todo o canteiro. O sistema apresenta diversas vantagens em relação ao convencional de plantio. Aqui, o nosso principal motivo é querer utilizar essa técnica para redução do uso de agrotóxicos, principalmente do herbicida, reduzir a quantidade de mão de obra, ou seja, baratear o custo de produção para o produtor, diminuir a exposição do produtor rural, do agricultor, para esses agrotóxicos, que pode trazer futuramente uma doença para eles, e claro, trazer ganho econômico, ganho de qualidade de fruto, trazer frutos mais bonitos para o consumidor final, né? E para ajudar no desenvolvimento da técnica, que é novidade na região, o município fez uma parceria com o Incaper. O Incaper traz a técnica, o município disponibiliza todo o maquinário para o produtor e o produtor se responsabiliza apenas pela aquisição do plástico. Então, assim, dos custos maiores, o produtor fica com o menor. Primeiro, o local onde será feito o canteiro é preparado. Depois, com outro tipo de maquinário, o trator deixa o canteiro com a terra fofa e de maneira bem uniforme. Em seguida, vem a aplicação do plástico. E um outro maquinário se encarrega da fixação do plástico no canteiro. O espaçamento é de 30 por 60 centímetros. Depois de 3 meses, é na raiz da muda que a gente vê a diferença. A diferença principal entre essas mudas, essas plantas que estão aqui, é em relação ao crescimento da raiz delas e ao desenvolvimento futuro que elas vão ter. Quando a gente observa essa muda aqui, oriunda do primeiro material, esse material com plástico branco, a gente desenvolve um crescimento de raiz interessante, mas não tão bom quanto aquilo que a gente espera. Quando a gente compara com um material, um plástico mais escuro, e que a gente espera que seja mais adaptado à nossa região, a gente consegue comprovar isso através do crescimento de raízes. Maior quantidade de raízes, com tamanho bom, mas principalmente raízes em quantidades que permitam a planta se desenvolver mais futuramente, trazer frutos melhores, frutos mais robustos. E quando a gente compara as plantas que não têm o plástico, ou seja, que se desenvolve sem a nossa tecnologia que a gente vem importando de outros lugares do país, mas que aqui na região a gente não conhecia ainda, a gente vê que a planta se desenvolve muito menos, dando até pena dela, né? Nessa propriedade foram plantados 3.200 pés para teste. No plantio tradicional do abacaxi, o ciclo ele pode durar até 18 meses. Agora, com essa nova técnica, o mais interessante é que o ciclo ele é adiantado em até 3 meses. E tem uma coisa muito bacana para te explicar, que é o seguinte, olha só. Esse canteiro aqui, ele tem aproximadamente 60 dias e já está bem desenvolvido. Agora, uma outra técnica que ajuda muito é a umidade do solo. Por quê? Por conta do plástico, a terra ela fica úmida praticamente quase que 24 horas por dia. Enquanto o plantio tradicional, ó, a terra é seca. Daí, a planta tem um pouco mais de dificuldade na hora do desenvolvimento. A gente já fez algum evento aqui que mostrou para os produtores, tivemos em torno de 20 produtores aqui participando, se interessando pela técnica e esperando os resultados positivos, que a gente espera que tenha mesmo, para que isso aumente dos 20 para 40, 100 e assim vai espalhando para o município de Marataízes para trazer esse ganho tecnológico e econômico para a cidade. É a sobrevivência do município. Eu acho que a Marataízes não vive sem o abacaxi. Você vê que o abacaxi de Marataízes é o abacaxi mais falado do Brasil e é o que traz a renda do município, é o abacaxi, é a fruta do nosso município, também é a qualidade que nós temos no município, é a que fala mais alto. Olambra, cidade do interior de São Paulo, é conhecida como a cidade das flores, mas já se tornou conhecida como cidade dos tratores turbinados. Nesta cidade acontece há vários anos uma competição com tratores que chega a gastar 250 litros de combustível em apenas 1 quilômetro. Tratores nervosos fazem demonstrações de potência numa prova que é só para os mais fortes. Os tratores têm que puxar carretas com peso equivalente a 100 toneladas. Ganha quem chegar mais longe.
conforme ele vai andando nessa reta de 100 metros, esse peso vem caminhando para frente, saindo do eixo para o trenó. Então, quanto mais eu ando, maior atrito do trenó no chão e mais pesado fica. A família Eltink sempre acompanhou as provas que são tradicionais na terra natal, a Holanda. E há 24 anos, tio, primo, pai, todos participam da edição brasileira. Uns Frankensteins gigantes, feitos com peças garimpadas em oficinas mecânicas. Alguns levam motor de carro, outros de caminhão. São os tratores mais poderosos, com os quais qualquer agricultor poderia sonhar. Mas esses pneus nem chegam a rodar em terra arável. É que eles são os beberrões, consomem 25 litros a cada 100 metros percorridos. Inviável para o produtor rural. Mas para o fanático por trator, esses gigantes valem qualquer sacrifício. Denis cresceu assistindo a essa prova. Hoje, ele estreia na pista. É de família já, né? Faz bastante tempo que meu pai, toda a família participa, então a gente vai direto. Ele continua uma tradição que começou com pioneiros dos motores, como o seu Jan. Aos 76 anos, ele achou que já estava na hora de parar. Mas o primeiro trator que montou há 20 anos vai para a pista até hoje. Meu filho chegou a comentar, ele falou, parece para ele que ele vai, acho que é mais gostoso preparar a máquina do que a competição em si. O filho, Renato, herdou a paixão. Acordo pensando nisso e vou dormindo pensando em trator, né? Como o filho, seu Jan sonha com esse barulho e reconhece um bom motor de ouvido. Dá para avaliar bem pelo barulho. Dá. Ele nem sabe quantas vezes foi campeão, mas conta que sentiu a satisfação da vitória toda vez que viu seu trator roncar na pista. Se ganhou, tá ótimo. Se não ganhou também, não, eu participei, foi legal. É mais ou menos essa filosofia existe dentro de todo esse pessoal. Bom, vamos à previsão do tempo e temperatura. Negócios da Terra faz um intervalo rápido e na volta você confere a entrevista de estúdio. Vamos falar também sobre produção de vinho em Santa Catarina e cotação do café. Voltamos já. Bem, de volta do intervalo. A conversa de estúdio hoje é com Luciana Fischer, ela é médica veterinária do IDAF. Minha conversa com minha convidada é sobre registro de estabelecimento avícola comercial. Doutora, bom dia para a senhora. Bom dia, Anselmo. Bom, registro de estabelecimento avícola comercial, o que é isso? Bem, o registro, ele é como se fosse um certificado da implementação de medidas de biosseguridade na granja de aves. E essas medidas, elas são para minimizar a entrada de agentes infecciosos na granja ou evitar a manutenção e até mesmo a disseminação para outras granjas. A senhora falou em biosseguridade. Isso. O que é isso, doutora? Biosseguridade são medidas que precisam ser implementadas. E podemos separar como estrutural e operacional. Vou dar um exemplo da estrutural. Cerca ao redor dos galpões para evitar a entrada de outros animais que não fazem parte, né, da produção. Desinfecção de veículos, locais para troca de roupa das pessoas, de visitantes, do próprio trabalhador. E a senhora falou também, se eu entendi bem, em doenças, que pode trazer doenças. Sim. Tais quais, por exemplo, ou algumas? Podemos ter como exemplo a salmonela, que hoje, né, já tem vários estudos falando que pardais, eles transmitem salmonela.
Então, outra medida estrutural que a gente estava comentando... Ou seja, então, no caso de uma medida estrutural contra o pardal, seria afastar esse pássaro da... Exatamente, que esse pássaro não tenha contato com as aves. Então, existe a medida de pôr uma tela numa polegada menor, que é 1 polegada, para evitar a entrada dessas aves e essas aves terem contato com ração, ou com a água, ou com a própria ave e transmitir doenças. Perfeito. E para fazer esse registro, porque tem que fazer o registro. Sim. E para fazer esse registro, o que é preciso e onde fazer? Primeiro, o produtor ele precisa implementar essas medidas de biosseguridade. E de posse, né, da propriedade toda pronta, ele leva a documentação até o IDAF, essa documentação vai ser analisada, vão ser feitas vistorias para ver se realmente a propriedade está cumprindo com aquelas medidas. Então, o produtor rural tem que procurar o IDAF primeiro? Sim, o IDAF na sua localidade. Perfeito. Aí ele precisa, certamente vão passar para algumas informações daquilo que ele precisa fazer. Sim. Aí depois um técnico do IDAF vai até... E aí ele vai implementar essas medidas. Isso. Após a implementação dessas medidas, ele vai entrar com a documentação no IDAF. Doutora, o que se pretende com esse registro? A ideia do registro é evitar que doenças entrem na granja, que doenças se mantenham na granja e que essas doenças se disseminem para outras propriedades. Estabelecimentos avícolas, há muitos aqui no Espírito Santo? Hoje nós temos cadastrados no IDAF por volta de 460 estabelecimentos. E todos esses estabelecimentos, eles precisam fazer esse registro? Sim, todos precisam fazer o registro, apenas com exceção daqueles produtores que têm 1000 aves alojadas. Tá? Produtores com 1001 aves, eles precisam... Quem tem até 1000 aves... Isso, não precisa. Não há necessidade. Não. Acima disso, tem que fazer o registro. Sim, é obrigatório. No IDAF, da região dele. Isso. Ok. Doutora, muito obrigado. Só quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de lembrar ao produtor que ele tem o prazo para dar entrada no registro, no IDAF, onde a granja existe. E esse prazo é até 3 de março de 2018. Então ele tem até 3 de março de 2018 para fazer esse registro aqui. Sim. Ok, doutora. Ok, doutora, muito obrigado pela entrevista. No interior catarinense, alguns agricultores têm investido na produção de uva. E se o inverno continuar colaborando, a estimativa é de uma boa safra. Um vitivinicultor já foi premiado em diversos concursos de enologia. A tradição de produzir o próprio vinho veio da Itália e com os imigrantes, grande parte deles estabelecidos no Rio Grande do Sul. Com o tempo, eles foram conquistando outros espaços e formando novas famílias, como disse o Neudir Marafon, que hoje tem um dos maiores parreirais do município de Quilombo. A atividade foi iniciada há alguns anos e hoje funciona de forma integrada com outras culturas. Na época foi que tinha baixo custo de investimento, né? Para não partir por um investimento de alta valores, né? Um aviário, o chiqueirão, né? Acho que ficou um baixo custo, fácil de trabalhar. A iniciativa de plantar os primeiros pés de uva se deu pela escassez do produto. Até colher a primeira produção, ele era obrigado a comprar a fruta de outros produtores e assim pagar mais caro. Agora, a expectativa é de uma colheita superior a 40 toneladas. Segundo o levantamento da Secretaria de Agricultura aqui do município de Quilombo, a estimativa para esse ano é uma safra superior a 230 toneladas e ainda cerca de 80 mil litros de vinho, das variedades Bordeaux, Niágara e Isabel. Mas isso vai acontecer principalmente se o inverno for bastante rigoroso e com as geadas acontecendo no tempo certo. É o que explica o secretário de Agricultura, que também é engenheiro agrônomo. Por enquanto, o tempo tem colaborado com tudo. Na verdade, a gente torce agora para que o inverno realmente seja rigoroso e que nesse período não ocorra algum veranico. E qualquer geada tardia que der, a gente acaba perdendo a melhor brotação, que nessa primeira brotação é onde saem os melhores cachos.
Hoje o município conta com 15 famílias que produzem o vinho artesanal. Diferente do caso do seu Marafon, que planta uva, nesta outra propriedade, pela falta de terra e mão de obra, o vitivinicultor compra de outros produtores. Mesmo assim, tem conseguido extrair um produto de excelente qualidade, ao ponto de ter sido premiado diversas vezes em concursos de enologia. A gente vê aonde que a uva for melhor, de melhor qualidade, a gente procura comprar sempre pela qualidade, né? Esse crescimento na produção de vinhos artesanais no município de Quilombo é resultado de um trabalho criado em 2009, envolvendo prefeitura, associação comercial e o Sebrae. Nós temos diversas famílias que pertencem ao núcleo, que hoje são 15, né? E que têm investido muito nessa área da vitivinicultura. Porém, ainda precisamos comprar um pouco da matéria-prima em outros estados, em outros locais. E as consultorias vêm trabalhando muito isso para que se produza mais parreira, mais mudas e que se possa ter uma produção somente nossa, da nossa região para a produção do vinho. Confira a cotação do café. As informações são do Centro do Comércio do Café de Vitória. Cotação fechada na última sexta-feira. Na volta do intervalo, você confere uma matéria sobre hidrogel em pó usado na agricultura. A amêndoa de cacau produzida em Niares se destaca na França. Tem também agenda de festas e eventos e música sertaneja. Muito bem, quem trabalha no campo sabe dos gastos com água para irrigar uma plantação. Pesquisadores da Embrapa de São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram um hidrogel em pó capaz de armazenar água e ajudar na irrigação de grandes plantações agrícolas. No campo, quando o sol brilha forte, não tem como fugir da irrigação. Seu Sérgio tem 4 hectares plantados, de frutos, folhas e leguminosas. E em tempos de seca, tenta equilibrar os gastos. A gente teve que partir para irrigação. Eu tenho uma parte que é aérea, que é de aspersão, e tem uma parte de gotejamento. O gotejamento é um pouco mais econômico, mas na parte aérea de aspersão, gasta bastante água. Essa economia tão desejada pelo produtor rural pode chegar ao mercado em breve. Pesquisadores da Embrapa de São Carlos desenvolveram um hidrogel capaz de armazenar água e irrigar a plantação. A pesquisa, que levou 10 anos para ser finalizada, foi feita no Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, o único do tipo no Brasil. O nome é hidrogel, mas o produto final é esse pó. Até parece canela por causa da cor e não tem cheiro. O produtor rural precisa misturar esse pó junto com água, tudo no solo, e aí ele vira essa substância gelatinosa, que vai auxiliar na transferência de água e nutrientes. De acordo com os pesquisadores, o hidrogel poderá ser utilizado em grandes produções rurais, de laranja e cana-de-açúcar, por exemplo, e em lavouras familiares, como é o caso do seu José. O próximo passo é encontrar um investidor para que o produto seja comercializado. A gente disponibiliza a tecnologia para que novas empresas interessadas no material possam desenvolver a produção do material em uma escala industrial. Uma amêndoa de cacau produzida em Niares é a única a representar o Brasil no Salão do Chocolate de Paris, que acontece em outubro deste ano. É a segunda vez que a amostra é classificada para o evento considerado a Copa do Mundo do Chocolate. É na planície às margens do Rio Doce, em meio à Mata Atlântica, que é cultivada a única amêndoa de cacau classificada para representar o Brasil no Salão do Chocolate de Paris este ano. Escolhida entre as 50 melhores amostras do planeta, as amêndoas produzidas nesta fazenda de 305 hectares em Linhares desbancaram mais de 100 concorrentes, entre eles 6 brasileiros que disputavam vaga na chamada Copa do Mundo do Chocolate, que acontece em outubro.
Da terceira geração de uma família de cacauicultores, Emir de Macedo Gomes Filho comemora o desempenho do cacau cultivado por ele. Foi uma grata surpresa, eu confesso que eu não esperava, né? A gente estava na expectativa de conseguir uma boa classificação, agora de ser o único representante do nosso país, realmente foi uma surpresa muito grande. E temos a expectativa de realmente desse ano conseguir uma posição no ranking ainda melhor. Se não conseguirmos, eu acho que só o fato de ser o único representante do nosso país e estar entre as 50 melhores do mundo já é motivo de muito orgulho e é um grande feito, né? É a segunda vez que Emir participa do festival na França. Em 2013, ele conseguiu expor seu produto no evento internacional e ficou entre os 50 finalistas. Agora quer ir mais longe e ficar entre os 16 melhores. Todo esse sucesso, no entanto, não veio da noite para o dia. Apaixonado pelo cultivo do cacau, principalmente na modalidade cabruca, plantada assim em meio à floresta, o produtor rural conta que é aqui, no viveiro, dentro da própria fazenda, que começa o segredo da qualidade e produtividade. E essas variedades passaram por melhoramento genético e elas têm uma capacidade de produção maior. E o sucesso do plantio, com certeza, começa nas boas mudas. É como uma casa precisa de alicerces fortes, né? Isso vai combinar com a amêndoa melhor lá na frente. Sem dúvida. Amêndoas maiores que vão dar também mais rendimento de peso, né? E buscando conquistar certificação de qualidade e sustentabilidade produtiva, a fazenda é modelo no processo de cultivo do cacau, desde o plantio, passando pela colheita até o armazenamento. Depois de passar pela secagem natural ao sol, a amêndoa é ensacada e fica pronta para seguir para o mercado antes de se transformar na paixão mundial, o chocolate. O auge da produção do cacau aqui no Espírito Santo foi na década de 1970. Mas no início dos anos 2000, uma doença provocada por um fungo, conhecida como vassoura de bruxa, devastou quase 100% das lavouras. Os investimentos em pesquisas e a persistência de produtores como o Emir é que fizeram agora o cacau capixaba alcançar o status de melhor do Brasil. Eu, na ocasião que a doença entrou e dizimou praticamente a plantação no nosso município, só me restava 3 alternativas. Ou eu abandonava e saía da cultura, ou colocava minha propriedade à venda, ou então enfrentava o problema. Eu resolvi arregaçar a manga e trabalhar para tentar salvar um patrimônio de família. Entre mortos e feridos, nos salvamos, né? A sensação que a gente tem é uma sensação que estamos cumprindo com a nossa missão, com o nosso dever e procurando dar exemplo. E realmente dificuldade e crise você vence com trabalho, continuar acreditando nos seus sonhos e perseguir, para que você possa realmente materializá-lo. Então, como você falou, tivemos um momento de extrema dificuldade, esse momento ainda perdura, porque nós estamos atravessando agora um cenário de preços baixos, a produção ainda não está satisfatória, porque viemos de 3 anos de estiagem, agora que graças a Deus começou a chover, mas o reflexo dessa chuva na produção vai se fazer o ano que vem. Mas eu acho que quem acreditou e quem continuou investindo, ainda vai poder se orgulhar do seu trabalho e dizer: a doença não me venceu. Muito pelo contrário. Resistimos brava e heroicamente e vamos continuar trabalhando na atividade que a gente tem tanto amor e tanta paixão. Buscando agregar valor final ao que produz, Emir também iniciou o processamento de parte de suas amêndoas, conseguindo fabricar um chocolate com alta concentração de manteiga de cacau, destacando-se pelo sabor mais refinado. Acompanhe agora a agenda de festas e eventos. Neste domingo tem cavalgada ecoturismo em Santa Teresa. A saída dos cavaleiros será às 9h30 da manhã do Parque de Exposições da cidade. Também hoje acontece a segunda festa do agricultor e festa da linguiça em Santa Maria de Jetibá. Nos próximos dias 16 e 17 acontece em Linhares o segundo simpósio da cacoicultura capixaba. De 16 a 19 acontece a 6ª Semana Tecnológica do Agronegócio em Santa Teresa. Dia 19 acontece no Parque de Exposições de Muqui a primeira festa do boi e porco no rolete. Também no dia 19, festa da Escola Família Agrícola de Belo Monte, em Mimoso do Sul. Já no dia 20 deste mês acontece a Festa do Café na localidade de São Lourenço, em Anchieta.
Evento beneficente Ajude, Ame o Arthur, você também. A festa será no Parque de Exposições de Conha, de 11 da manhã às 7 da noite. Toda a renda arrecadada será para custear o tratamento do garoto Arthur Marquezine. Caso você queira divulgar eventos ou cursos na área rural, basta enviar a foto do cartaz pelo WhatsApp 28 99984 8026 ou pelo e-mail ascandiane@gmail.com. Negócios da Terra fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. Eu me despeço de você com música sertaneja. E quem se apresenta hoje é o Eliane Silva. Até o próximo domingo, hein? Bom dia a todos que estão assistindo Negócios da Terra. Meu nome é Eliane Silva e vou cantar Infiel. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguentava sozinho? Cê sabia de tudo, se vira, a culpa não é em mim. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Os seus malas lá fora e ele ainda sabe chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Você bala lá fora e ele ainda sai chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai